Em nome de algo que eu acho que é muito importante em quase tudo dessa vida, que é a variedade, eu tô tentando prometer, por mais que você já saiba o resultado, eu tô prometendo para mim mesmo que esse vídeo seja mais curto do que a tendência recente desse canal, né? Por mais que isso agrade, eu fico feliz com isso, né? A parte do pessoal que está aqui, vídeos mais longos e tudo mais, eu também sei que há outra parte que não tem tanto tempo para dedicar para esse canal. Eu gostaria de ver vídeos completos e não apenas trechos, então eu espero que esse atenda a essa parcela, né, desse nosso querido e muito importante para minha vida grupo que faz parte desse canal aqui. É um tema complexo e de difícil explicação, mas acho que dá para a gente tentar encurtar aqui, tomar alguns atalhos em prol do dinamismo desse vídeo, mas também em prol de uma explicação que se limita às próprias limitações, se é que isso faz sentido e não é redundante. Assim, não dá para a gente explicar tudo porque a gente não está no dia a dia do Newcastle, mas dá para entender e observar algumas pistas, e são essas pistas que eu vou tentar abordar aqui na sequência desse vídeo, né, para tentar entender o que está acontecendo, afinal, com esse Newcastle que veio de ser a menina dos olhos de muita gente, inclusive dos meus, na temporada passada dentro da Premier League, para um time que vem tropeçando e que vem se esfarelando ao longo da temporada, justamente numa temporada de retorno à tão sonhada Liga dos Campeões, né? E a Liga dos Campeões tem disso, as competições europeias têm disso. Se por um lado é um sonho, pode ser no fim das contas um passo para a própria destruição, mesmo que momentânea, né? O Burnley, até pouco tempo atrás, estava jogando uma competição europeia e desde então caiu, até voltar para a Premier League nessa temporada. Vamos ver se consegue se salvar. Mas enfim, o tema, claro, que é o Newcastle. E para trazer uma comparação, o Newcastle na Premier League neste momento, ele tem 20 jogos, 29 pontos e ocupa a 9ª colocação. São 9 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, 39 gols marcados e 29 gols sofridos. Nessa mesma altura, na temporada passada, dentro da Premier League, com 20 jogos, o Newcastle tinha 41 pontos e ocupava a 3ª colocação. 11 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. 38 gols marcados e 12 gols sofridos. Qual que é o balanço? Nesse momento, em relação à temporada passada, ao mesmo pedaço, a mesma fatia da Premier League, o Newcastle tem menos 12 pontos, menos 2 vitórias, 6 empates a menos, 8 derrotas a mais, 1 gol marcado a mais. Olha só, o ataque tem sido melhor ainda, só que 17 gols sofridos. Cara, é uma diferença defensiva que explica, pelo menos em parte, o que vem acontecendo com esse Newcastle, né? Mas beleza, a gente tem agora o fato, né, a superficial ali da tabela. O que explica essa queda para um time que só se reforçou, né? Assim, de perda relevante apenas, e não pequena, mas enfim, apenas o Saint-Maximin, que saiu do Newcastle para a Arábia Saudita. E mesmo assim, não era um titular absoluto na temporada passada também por questões físicas. Um time que investiu mais de 50 milhões na janela de transferências. Então, assim, a gente tem algumas pistas aqui, como eu disse anteriormente. Um fator menor, mas que tem a sua importância sim, é o crescimento do padrão da concorrência. E aí eu trago a tabela atual, comparando com a tabela da temporada passada, as mesmas 20 rodadas. A gente tem clubes em comum aí, por mais que alternem as posições, clubes que estão aí nesse top 10, né? O Arsenal, o City, o Tottenham, o Brighton, o Liverpool, sempre entre os 7 primeiros. O Chelsea, claro, né, ancorado na 10ª colocação desde que o mundo é mundo, aparentemente. A gente teve a queda do Manchester United junto com a queda do Newcastle. Em paralelo, para alguém cair, alguém tem que subir. Ou para alguém subir, outro tem que cair. É o ovo ou a galinha, né? O Aston Villa e o West Ham, que nesse momento estava na zona de rebaixamento na temporada passada, são equipes que cresceram, principalmente o Aston Villa ocupando hoje em dia a vice-liderança da Premier League. Curiosamente, o Newcastle abriu essa edição da Premier League atropelando justamente o Aston Villa por 5-1, né, no St. James's Park. St. George's Park é o CT da seleção inglesa. No St. James's Park. E depois empatou com o West Ham. Então, assim, no jogo direto contra essa concorrência direta, o Newcastle não tem tido dificuldades. A questão é ter uma estabilidade, coisa que a gente já viu que não tem, e se colocar uma lupa nas derrotas,
São derrotas para Bournemouth, Everton, Luton Town, Nottingham Forest, derrotas que não dá para você ter se você quiser brigar por coisas grandes. Coisas grandes, brigar por coisas grandes, eu acho que esse é um dos dilemas existenciais do Newcastle nesse momento, tá? E daqui a pouco eu entro nesse ponto, porque antes eu vou entrar, porque eu acho que esse ponto é central, ao lado do que eu vou começar explicando aqui. São dois pontos que eu acho que explicam mais do que o nível da concorrência. O primeiro é a exigência física, né? É um ponto até de certa forma óbvio, que é uma exigência física simplesmente por uma questão de aumento de número de jogos quando você se classifica para uma competição europeia. É de fato algo muito difícil de você conviver. Uma coisa é você ser o Manchester City, ser o Liverpool, ser o Arsenal, que são clubes acostumados a competições europeias, né? O Arsenal agora de volta à Champions, mas enfim, jogava Europa League, final de Europa League e tudo mais. Chelsea, etc e tal, né? Enfim, esses clubes estão acostumados a isso. Outros não. O Newcastle é um que está sentindo isso e a gente mostra a diferença brutal, tá, no número de jogos. Até janeiro deste ano, o Newcastle teve 29 jogos na temporada. Até janeiro do ano passado, o Newcastle tinha 20 jogos. Isso porque tinha um jogo extra da Copa da Liga, porque entrou numa rodada anterior por conta da classificação anterior dentro da Premier League. Ou seja, podia ter até 19, mas enfim, teve 20. Cara, quase um aumento de 50% no número de jogos, né? Quando você passa de 20 para 29. E isso acarreta não só em queda de atuações, mas também em número de lesões. Isso é uma conta quase que básica do futebol e por isso que a gente está vendo até olhando para o macro, né? O aumento de número de jogos e extensão de competições vai acarretar em número de lesões. E o Newcastle sofreu muito com isso. Cara, nesse momento, por exemplo, temos o Nick Pope, essencial, machucado até abril pelo menos. O Willock, quase não jogou nessa temporada, emendou uma lesão na outra quase. O Callum Wilson está mais uma vez com algum problema físico. O Harvey Barnes, que foi um dos reforços, mal jogou também. O Murphy, Jacob Murphy, está machucado até o fim do mês. O Matt Targett até fevereiro. E fora outros que agora estão voltando, mas que mal puderam jogar. Então esse Newcastle está tentando se remendar, né? E para completar essa tragédia, o grande reforço foi suspenso por um escândalo de apostas, né? O Sandro Tonali, todo mundo sabe aqui o que aconteceu, e está suspenso pelo menos até meados da próxima temporada. Então, assim, é uma receita quase que infalível para a queda de rendimento. Não é difícil entender, portanto, porque o Newcastle ele caiu tanto. Porém, outros dois clubes sofreram uma alteração de calendário tal qual o Newcastle, que foi o Aston Villa e foi o Brighton. Dois clubes que não estavam em competições europeias e que entraram em competições europeias. E que sofreram de maneira diferente, né? O Aston Villa, pelo contrário, está surfando numa onda maravilhosa, né? Tá tão bem na Conference League quanto na Premier League. E o Brighton, que conseguiu a classificação dentro da Europa League e está ali, né? Sofreu uma queda na Premier League em número de pontos, mas está entre os 7 primeiros como estava nas 20 primeiras rodadas da Premier League passada, como vimos aqui há pouco, né? E dentre esses outros dois, só o Brighton, que também teve uma queda, teve uma crise no número de lesões, assim como o Newcastle. O Villa não teve tanto, teve algumas, mas não tanto quanto esses dois. Só que mesmo assim o Brighton não teve uma queda de rendimento tão grande quanto o Newcastle, e isso também é um motivo que eu acho interessante trazer, que é a queda de rendimento de jogadores que eram importantes para o Newcastle na temporada passada, né? O Trippier, eu até me arrependo um pouco de ter colocado ele na minha seleção para além do Big Six do campeonato, mas é que a primeira parte da temporada dele é muito boa, né, com muitas assistências e tudo mais, só que a segunda metade do primeiro turno é realmente muito, muito sofrível e dá para ver que ele está fisicamente, inclusive agora não vai poder jogar os próximos jogos, mas enfim, ele fisicamente está afetado e isso afeta a técnica. O próprio Bruno Guimarães, assim, por muitas vezes ele parece ser um oásis de qualidade nesse Newcastle, mas eu o vejo abaixo tecnicamente nessa temporada, tá? Números superficiais mostram um pouco isso.
A essa altura, na temporada passada, ele tinha 3 gols e 3 assistências, e aqui ele tem 1 gol e 2 assistências. Mas acho que, para além disso, eu vejo um Bruno Guimarães talvez tendo que centralizar muita coisa por um meio-campo que volta e meia muda. O Joelinton às vezes consegue sequência, às vezes não. O Longstaff agora que voltou. O Tonali começou, mas teve que sair. Então, enfim, isso não ajuda, claro, a situação do Bruno Guimarães. O Almiron é outro, né? Que, mais uma vez, olhando para a superfície, são 5 gols e 1 assistência. Na temporada passada eram 9 gols e 1 assistência a essa altura. E é um cara que volta e meia tendo para o banco de reservas porque, de fato, não está conseguindo entregar o que entregava. Mas tem aí eu estou entrando para outro ponto central, que é essa questão da crise existencial, que é a gente se levar pela onda momentânea e esquecer que o Newcastle deu um passo maior que a perna na temporada passada. É um clube em reconstrução. Não é um clube com a obrigação de brigar por vaga na Liga dos Campeões a cada temporada dentro da Premier League. Primeiro porque a Premier League é cruel, é de fato uma concorrência muito, muito, muito competente. E segundo que as novas expectativas do Newcastle não podem ser acima da realidade do clube, né, que aos poucos está conseguindo formar um time. Mas mesmo você olhando para os 11 titulares do Newcastle, quais deles são de fato de primeira prateleira? Quais deles entrariam no Liverpool? Quais deles entrariam no Manchester City? Para pegar os 2 principais times dessa geração do futebol inglês. São muito poucos, né? Muito poucos jogadores do Newcastle seriam titulares no Liverpool e seriam titulares no Manchester City, né? O próprio Ed Howe, que faz um trabalho para tirar o chapéu, é um cara que provavelmente não teria o interesse de um clube como o Manchester City, de um clube como o Liverpool, pelo menos nesse momento da carreira. Então, assim, vamos entender que o Newcastle é um clube em construção e, portanto, você precisa ter paciência. Só que quando você dá um passo maior que a perna, o que está tudo certo, é ótimo você conseguir atingir os objetivos um pouco mais cedo do que você esperava, às vezes é importante colocar os pés no chão e não pensar que o novo padrão é aquele que às vezes uma temporada te entrega como, não uma ilusão, mas como algo maior do que de fato é a capacidade atual, né? Inclusive o próprio Newcastle pode ser hoje o que o Aston Villa será amanhã. Se o Aston Villa de fato confirmar essa temporada e for para a Champions e tudo mais, tenhamos calma, né? Tenhamos calma porque é difícil, é difícil. Não é todo mundo que consegue ser um Liverpool, consegue ser um City, agora o Arsenal, né? Olha o Chelsea, olha o Manchester United, o Tottenham está tentando voltar, enfim. Não é tão simples assim. Tanto é que as esperanças de reforço em janeiro, a priori, são, por exemplo, Calvin Phillips ou David De Gea. 2 jogadores, um dispensado de fato, outro praticamente dispensado de 2 clubes dessa concorrência, né? Então, cara, não é tão simples assim. E por que esse Newcastle tão rico não consegue brigar por nomes maiores? Está um pouco estrangulado pelo fair play financeiro. Essa temporada é ajudada pela disputa da Champions, mas ao mesmo tempo é atrapalhada pela eliminação precoce, né? Na Liga dos Campeões, se você olhar para o orçamento, poderia ser ainda melhor. Está um pouco esquisita a situação do Newcastle em relação a investimentos, pelo menos para essa janela de janeiro, o que explica, em parte, a notícia que hoje o nosso querido e competente Marcelo Beckler dá do interesse do PSG em cima do Bruno Guimarães já para essa janela de janeiro. O que seria uma questão, né? O que seria uma questão porque, por mais que seja interessante do ponto de vista do balanço, né, de contas do Newcastle, vender o Bruno Guimarães pela multa de mais de 100 milhões de euros, por outro lado, cara, o time está num momento inconstante e você vende o principal nome no meio da temporada, seria difícil explicar isso para a torcida. Falando em torcida, e para finalizar o vídeo aqui, a gente tem nesse sábado pela Copa da Inglaterra um encontro formidável. Gente, talvez você não tenha noção do tamanho que é essa rivalidade, tá? Newcastle e Sunderland é uma das maiores rivalidades com as quais eu tive contato morando aqui na Inglaterra.
Nunca tive contato numa partida, até porque esses dois clubes não se enfrentam há quase 8 anos. É inclusive o maior intervalo de confrontos entre esses dois desde a Segunda Guerra Mundial. E aí eu fico pensando que se não fossem os estaduais, algumas rivalidades brasileiras também viveriam vácuos similares. Não consigo pensar em nenhuma específico aqui, mas por vezes, sei lá, Bahia e Vitória, que não se enfrentam. Agora, né, felizmente, vão dividir a primeira divisão do futebol nacional, mas às vezes era um na primeira, outro na segunda e nunca se encontravam, mas pelo menos tinha ali a garantia de pelo menos 2 Bavis por ano dentro do baiano. E aqui não tem isso, né? Por isso, Sunderland e Newcastle ficaram quase 8 anos sem se enfrentar. É uma rivalidade muito, 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 muito grande. Muito grande e que tem raízes muito antes do futebol, raízes entre as cidades, né? São duas cidades do nordeste da Inglaterra, Newcastle e Sunderland. E é uma rivalidade que vem pelo menos desde o século XVII da Guerra Civil Inglesa, quando a cidade de Newcastle ficou fiel à coroa britânica e a cidade de Sunderland se juntou à rebelião que tentava derrubar a coroa. E isso criou ali uma rusga que existe até hoje entre as cidades e que, claro, migrou para o futebol e que faz com que esse clássico seja algo muito grande. Por exemplo, uma das principais notícias na construção desse jogo de sábado e por ser Copa da Inglaterra traz um fator interessante, que é ter mais torcedores visitantes no estádio. Então teremos mais torcedores visitantes do Newcastle no Stadium of Light do Sunderland do que se fosse um jogo de Premier League, por exemplo, por conta do regulamento de cada competição. Mas antes dessa partida vazaram fotos do setor da área VIP que vai receber a torcida do Newcastle no estádio, envelopada essa área VIP com cânticos e frases da torcida do Newcastle. Gente, isso vai muito além da educação entre torcidas e respeito. É complicado, assim. É complicado, sei lá, imaginar o Palmeiras recebendo o Corinthians no próprio estádio e decorando a área VIP que vai receber torcedores do Corinthians por aquele jogo com cânticos da torcida do Corinthians, né? Assim, não é algo fácil de descer nem mesmo aqui entre torcidas inglesas. E o Sunderland publicou uma nota oficial pedindo desculpas e a torcida do Sunderland está muito machucada. Eu conheço amigos torcedores do Sunderland e estão revoltados com isso que aconteceu. Enfim, e uma curiosidade rápida aqui é que o domínio recente da história desse clássico é do Sunderland, que está invicto a 9 jogos. A última derrota para o Newcastle foi em 2011 e dentro dessa sequência de invencibilidade há 6 vitórias consecutivas. Então, assim, só que de lá para cá chegou a Arábia Saudita, né, para apoiar o Newcastle. Então veremos o que vai acontecer nesse jogo de Inglaterra neste sábado. Estarei conectado. Queria comparecer, mas é difícil conseguir ingresso, não ter credencial. Mas enfim, um grande prato aí que, se não temos Premier League nesse fim de semana, o futebol inglês te oferece para esse sábado. Show? Por favor, enfim, diz o que você concorda, o que você discorda. Qual é a grande esperança para esse Newcastle tentar alguma reversão? O Bruno Guimarães deveria aceitar uma proposta do PSG ou não? O Newcastle deveria vender para aliviar as contas ou não? Enfim, temos pontos de debate aqui. Beijos e até o próximo vídeo.